Oi, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar conceitos, vários conceitos sobre fármacos, um conteúdo muito importante, certo? Então, desde já, quero desejar boas-vindas a essa minha turma 19, FC10, né? Eu sempre digo que é a minha turma 10. E hoje nós vamos trabalhar esse conteúdo com muita responsabilidade. Tem algumas coisas a mais que eu trouxe, vocês sabem que eu sempre gosto de adicionar coisas, né? E além disso, claro, conceitos e fármacos importantes, conceitos sobre fármacos importantes, né? O que é uma dose? Vamos aprender? Vamos lá, o que é a posologia? Então, pega lá teu material, tô com o meu aqui, ó, do meu lado, bonitinho. Abre lá, que eu vou abrir aqui o meu. Vou me posicionar aqui nesse cantinho agora, certo? Para vocês conseguirem visualizar melhor o conteúdo. Prontinho. E aí, gente, quero que vocês... Deixa eu me posicionar aqui, né? Professora, se ajeitar aqui, ó. Bonitinha. Pronto. Então, ó, abram aí o conteúdo, certo? Na página 28, capítulo 4, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo 4, página 28, certo? Gente, muito importante, sempre digo, mas é bom enfatizar que vocês utilizem o material, certo? O material é muito importante. Nosso conteúdo aqui é todo baseado nele, então nem adianta você deixar ele de lado, porque é uma maneira de você estudar. Não adianta só ver o conteúdo aqui, gravado, né? O conteúdo online que a gente passa para vocês. Bora tomar água também. A professora fala demais, né? O dia todo. Não adianta também vocês só verem o nosso conteúdo aqui e não usufruírem da melhor coisa que é o material, certo? Então, importante utilizar o material. Abram lá na página 28. Todo mundo já abriu? Espero que sim. Então, portanto, senhoras e senhores, nosso conteúdo hoje é trabalhar alguns conceitos, certo? Então, nós também vamos ver no fim desse conteúdo já algumas formas farmacêuticas, vou fazer definição para vocês, mas a princípio é só para a gente começar a falar sobre conceitos para vocês aprenderem, porque não adianta a gente introduzir já mais a parte de medicamentos se vocês não entendem os conceitos, certo? Então, o intuito aqui é que a gente trabalhe esses conceitos, vocês vão ver que tem muitos que são importantes, alguns que eu adicionei, certo? Então, por isso eu quero você aí com papel e caneta, para também copiar, ou copia aí no teu próprio livro, teu próprio material, certo? Então, esses iniciais vão ser bem tranquilos, vocês vão dizer, não, professor, eu sei o que é, nem se preocupe, mas vocês vão ver que à medida que vai passando, a gente não sabe das definições e acaba se atrapalhando. Então, para que a gente se oriente melhor nosso paciente, para que a gente saiba prestar esse cuidado da melhor forma possível e orientar ele na hora da venda, na hora da indicação de alguma medicação, da conversa sobre alguma medicação, a gente precisa saber desses conceitos. Então, bora lá? Vamos aprender. Gente, primeiro conceito que eu queria discutir, né, que é um conceito que eu trouxe a mais aí do teu material, porque a gente fala muito sobre, mas a gente não sabe a diferença. Então, existe diferença entre vou à farmácia ou vou à drogaria? O que é que vocês acham? Vocês acham que existe diferença entre esses dois nomes ou não? Deve ter, né, professora? Porque se tem dois nomes diferentes... gente, é mais ou menos por aí. Tem sim, tem diferença, certo? Então, eu vou trazer aqui os conceitos e vocês aí vão tentar adivinhar qual dos dois é farmácia e qual dos dois é drogaria. Primeiro, queria dizer, já de antemão, que esses conceitos, né, eles foram retirados desse artigo 4 aqui, da Lei 5.991, certo? Que estabelece a definição do que é farmácia e drogaria, tá? Então, isso não é algo que eu criei aqui, eu peguei em algum local. Isso é uma legislação em farmácia, certo? Já é sim institucionalizado. Então, vamos ler aqui o primeiro. Estabelecimento de manipulação de fórmulas, magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar. Ou seja, é o estabelecimento que vende, que manipula, que comercializa, mas que também produz a medicação e insumos correlatos, ou seja, seringa, agulha ou até outros cosméticos, por exemplo. E também é um estabelecimento que pode estar lá instalado dentro de unidades hospitalares ou de alguma assistência médica, como um posto de saúde, alguma coisa assim. Então, atentem a essa primeira definição. A segunda definição é estabelecimento de dispensação.
e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. Então, nessa aqui não tem produção de medicamento, nem tem lá dentro de hospitais ou de postos. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que essa primeira definição é farmácia ou drogaria? Ou essa aqui, farmácia ou drogaria? Uma dos dois é farmácia, né? E a outra é drogaria. Dando um tempinho aí pra vocês pensarem. Gente, bora lá então. Primeira coisa, é comum que a gente, quando vá a qualquer local que venda medicamento, a gente se refira a ela como farmácia, certo? Então, vou na farmácia, vou passar lá na farmácia. Mas é importante que a gente saiba que essa primeira definição aqui, ó, é a definição correta de farmácia, certo? Farmácia é um local que tem manipulação de fórmulas, ou seja, é aquela farmácia de manipulação, tá correto chamar aquele estabelecimento de aquele estabelecimento que manipula as medicações que produz de farmácia, então ali realmente é uma farmácia, mas também é um local em que faz o comércio de drogas e medicamentos e insumos farmacêuticos e correlatos. Ou seja, também pode vender. Então, ele produz e vende medicamentos. Na farmácia eu produzo e vendo os medicamentos. E também é chamado de farmácia os estabelecimentos que fazem a distribuição ou até a produção, a manipulação de medicamentos, mas que estão dentro de um hospital. Então, aquele local lá que guarda as medicações lá do hospital também é chamado de farmácia, por lei pode ser chamado de farmácia, certo? Como também aqueles locais de guarda de medicação, né, para guardar a medicação e dispensar de postos de saúde, por exemplo. Também pode ser chamado de farmácia. Já o local que apenas tem dispensação e comércio de drogas, ou seja, só entrega e vende a droga, a gente chama de drogaria, certo? Então, essa é a diferença entre vou à farmácia ou vou à drogaria. Na farmácia, a gente tem manipulação, produção de medicamentos, venda também, e são os estabelecimentos que estão dentro de hospitais ou de postos de saúde. Já quando a gente fala de um estabelecimento que apenas vende e comercializa a medicação, a gente chama de drogaria, certo? Então, é uma definição que parece besta, mas que pode cair em prova aí de concurso, algo que você vai fazer, por isso que eu gosto de trazer esse combozinho a mais, certo? Então, ó, tá aí a resposta. O primeiro é farmácia, o segundo é drogaria. Quiser dar uma pausa aí, fazer um print, uma foto disso aí, você já faz para você anotar, certo? Se não, você pausa e copia aí no teu material, no teu caderno, no teu livro, certo, gente? Vamos falar sobre outros conceitos. Esses também são combos a mais que eu trouxe, porque são dúvidas que vocês têm e eu acabo adicionando ao material, certo? Então, outra dúvida muito frequente é o que é um remédio, né? A gente fala muito sobre remédio. Ah, eu pego ali meu remédio, pega ali alguma... para me tomar o remédio, eu vou comprar meu remédio. E remédio, gente, o que é? Qual é a definição de remédio? Remédio é qualquer substância, qualquer situação, qualquer coisa que eu faça para aliviar ou melhorar algum sintoma, algum desconforto, alguma doença que eu tenha. Isso quer dizer que um banho pode ser um remédio, uma massagem pode ser um remédio, um chá pode ser um remédio e os medicamentos também podem ser remédios. Então, não está errado a gente chamar os medicamentos de remédio, pode chamar. Mas é importante que a gente saiba que remédio é muito mais do que apenas os medicamentos. Uma massagem pode lhe aliviar uma dor e ali é um remédio para aquela sua dor. Uma conversa pode aliviar, né, aquela ansiedade, aquilo que você está sentindo. Então, a gente chama de remédio qualquer coisa, seja ela um medicamento ou seja ela uma massagem, um chá que ajude a melhorar o que eu estou sentindo no momento, certo? Então, esse é o conceito correto de remédio. O conceito de medicamento, aí já é o conceito que a gente geralmente se refere a remédio, que aí é aquela substância que foi preparada, embalada, né, foi feita numa indústria, tem lá especificações técnicas e legais, tem sua comprovação de efetividade, então não é qualquer coisa, certo? É um medicamento, é algo que tem lá uma substância dentro dele que faz sua ação e que tem a comprovação de efetividade. Então, esse é o conceito de medicamentos. Já fármacos, que a gente também ouve muito falar, o fármaco tal, o fármaco tal. O fármaco é a substância que tem dentro do medicamento. Então, o medicamento é lá aquele frasquinho, aquele comprimido, né, que a gente compra. E fármaco é a substância,
É o princípio ativo. É a substância que vai estar lá dentro daquele medicamento. Então, por exemplo, a Novalgina, que é um medicamento muito conhecido, tem como fármaco, ou seja, o fármaco que está dentro da Novalgina é a dipirona. Então, se eu ler aqui embaixo, ó, toda a caixinha obrigatoriamente tem que vir o nome da medicação e embaixo tem que vir um fármaco. Então, não precisa nem abrir e ler a bula para saber quais são os fármacos daquela medicação. É somente eu ler a caixinha. O Anador, Anador é a medicação, Anador. Mas se eu quero saber qual é o fármaco que tem dentro dela, eu leio o nomezinho abaixo. É a dipirona também. Então, quer dizer que tanto a Novalgina quanto o Anador são dipirona. Os dois são fármacos de dipirona. Só que são medicamentos diferentes, porque foram feitos por uma indústria diferente, por uma empresa diferente, e a empresa dá o nome que quiser àquela medicação, certo? Nós vamos discutir sobre isso, certo? Porque que alguns não têm lá, tem a mesma composição, o mesmo princípio ativo e tem nomes diferentes. Mas já estou adiantando. Quando é uma medicação de marca, né, que é um laboratório que produz, sem incentivo fiscal, financeiro, aquele laboratório para botar o nome que ele quiser. Então, esse que produziu essa dipirona aqui quis botar Anador. Já esse aqui que produziu também dipirona quis botar o nome de Novalgina, certo? Então, é sempre assim. Vocês vão ver que o importante pra gente é o princípio ativo, é o fármaco. Então, quando o médico prescreve lá dipirona, pouco importa se você vai comprar da marca da Novalgina, da marca do Anador ou o genérico que vem já a dipirona escrita, não tem nome de marca. Pouco importa isso. O que importa é o princípio ativo. Desde que seja dipirona, você pode tomar a marca que você quiser ou genérico, fica ao seu critério, certo? Então, é importante saber que medicamento é o contexto, é todo. Mas o que importa para a prescrição, para vocês, como atendente de farmácia ou para o médico que solicita, é o nome do princípio ativo. É o nome do fármaco que está lá dentro da medicação, porque é ele que vai fazer o efeito. Então, aqui nós estamos vendo 3 dipirona, tem o mesmo princípio ativo, a mesma substância, que é o dipirona, mas tem nomes diferentes. Porque esse laboratório quis botar a Novalgina, esse aqui quis botar o nome de Anador, e esse, como é genérico, a gente vai falar sobre isso mais na frente, não pode ter nome de marca. Então, todo genérico, ele já sai com o nome do fármaco, do princípio ativo. Não pode ter lá o nome. Mas se eu e Lana, junto com vocês, quisesse produzir também uma dipirona, e aí eu abrisse minha própria empresa, toda regulamentadazinha, a gente começasse a produzir dipirona, eu poderia botar o nome de Sebrac. E embaixo teria que estar escrito lá, dipirona. Então, Sebrac seria o nome do medicamento, mas embaixo tem lá o princípio ativo, que é o fármaco escrito dipirona, certo? Então, de antemão, já saibam disso. Quando o paciente chega com a gente com a prescrição médica, a gente vai receber lá, e deveria ser, tá? O médico, ele não deveria prescrever o nome de marca, deveria prescrever o nome do fármaco. Então, prescrevendo aí o nome do fármaco, quando a gente recebe lá a receita, tá aqui escrito amoxicilina. Mas se o paciente quiser o genérico, ele pode usar, mas se ele quiser da marca tal, do laboratório tal, ele também pode usar, tá? O que importa pra gente é o fármaco, o princípio ativo. Show? Já droga é outro conceito, tá, gente? Paralisa também, dá pause aqui, copia, tá? Isso aí, copia esse aqui, porque é importante vocês tenham isso anotado como um plus aí, um a mais de material. E por fim, né, do plus que eu trouxe, são o conceito de droga. Droga é qualquer substância que venha alterar fisiologicamente alguma coisa no corpo da pessoa. Então, se for uma medicação, não deixa de ser uma droga, porque vai alterar lá fisiologicamente, mas também uma maconha altera, o álcool altera, certo? Então, droga é qualquer substância que modifique alguma função fisiológica, mas que não tenha necessariamente a intenção de fazer com que a pessoa melhore, né? Ela vai só alterar ali. Então, uma medicação pode ser chamada de droga? Pode, mas uma maconha, o álcool também é uma droga, certo? Vamos, então, começar a trabalhar outros conceitos, e aí já tá aí ligadinho com o teu material pra gente discutir. Quando a gente fala de posologia, gente, o que é que vem na cabeça de vocês? Esse conceito, ele é claro ou não? Muitos de vocês não conhecem esse conceito ou já ouviram falar. Ele é um conceito que a gente encontrava muito na bula, mas hoje em dia é mais difícil a gente encontrar na bula, porque a bula agora mudou sua formulação. A gente vai ver também nesse capítulo ainda sobre a importância de se ler a bula, como achar as informações na bula, mas a bula ela mudou um pouquinho de formato e agora não vem escrito lá posologia, vem assim, como devo usar o medicamento. Então já dei uma dica, né? Quando a gente vê essa palavrinha posologia, nada mais é do que
o estudo da administração do medicamento. Ou seja, no local que tem escrito posologia, é o local que eu vou encontrar quando devo ingerir ou aplicar. E como fazer isso? Então, lá na posologia vem dizendo, faça de 8 em 8 horas, 10 ml se você tiver tanto de peso. Se for adulto, faça 500 miligramas a cada 10 horas, a cada 12 horas, uma vez por dia. Então, a posologia nada mais é do que a orientação de como e quando utilizar aquela medicação, certo? E na bula já vem lá a posologia, tudo bonitinho pra gente ver. Outro conceito é dose. Essa é muito fácil, né, gente? Se a gente pensar. O que é dose? Dose é a quantidade de medicamento que eu vou ingerir, que o meu paciente vai ingerir. Só que existem vários tipos de dose, certo? Para que a medicação ela faça efeito, tem que ter uma dose mínima, concordam? Por quê? Vamos supor que eu tome uma medicação e tome 2 ml. Já Rayane, né, a colega de vocês aí da turma, toma 10 ml. Rayane tomou uma dose muito maior que a minha, concordam? E se a medicação que a gente tomou, eu e Rayane, tiver sua dose mínima, ou seja, a dose mínima que eu tenho que tomar para fazer efeito em 2 ml, o meu foi corretíssimo. Tomei ali a dose mínima, vai fazer o efeito. Mas Rayane tomou 10, então ela tomou uma dose muito alta, já passou do limite, pode até fazer mal, certo? Então, a dose mínima não corresponde à quantidade. Quem vai dizer é a medicação. Tem medicação que a dose mínima é 20 miligramas, 500 miligramas, 600 miligramas. Isso eu vou encontrar na posologia. Então, quando eu vejo lá a posologia e vejo que a medicação é um comprimido de 500 miligramas por dia, quer dizer que a dose mínima para fazer efeito ali é 500 miligramas por dia, certo? Então, a dose mínima nada mais é do que a menor quantidade de medicação que eu vou ter que ingerir para fazer efeito. E vai variar de medicamento para medicamento, não é um número fixo. Cada medicação tem sua dose mínima. E é aquela quantidade que eu devo ingerir para a medicação ter efeito, certo? Porque se eu ingerir menos, não vai fazer efeito nenhum. Então, voltando ao exemplo, se Rayane ingeriu lá 10 e eu 2. Se a dose mínima daquela medicação para fazer efeitos for 10, para Rayane a medicação vai fazer efeito. Mas para mim, que tomei 2, não vai fazer efeito nenhum. Entende? Então, depende da medicação. E a dose mínima é, na verdade, como eu já falei, a quantidade mínima necessária para a medicação fazer efeito. Aí nós temos a dose máxima, ou seja, é a dose maior que eu posso tomar, considerando a ação da medicação e que não traga efeitos colaterais. Então, muitas medicações podem trazer intoxicação, se você toma demais, em quantidade excessiva. Então, existe também a orientação para a dose máxima, ou seja, a dose máxima é a quantidade máxima de medicamento que eu posso tomar daquele medicamento em si para que não me faça mal, para que eu não tenha lá alguma toxicidade e não passe mal com aquilo, certo? Então, tem a dose mínima, mas também tem que ter a máxima, não pode ultrapassar, porque aí, em vez de servir como medicamento, vai se tornar um veneno para o seu corpo. Aí a gente já entra na dose tóxica. A dose tóxica é quando eu ultrapasso essa dose máxima que eu posso fazer e aí acaba trazendo sequelas, sintomas, consequências. E se você toma demais, pode chegar a uma dose letal que leve à morte, tá? Por isso que medicamento é algo muito sério. É tudo milimetrado, medidinho. Se tem prescrito lá 10 ml, você tem que tomar os 10 ml. Não é passar porque, tomei, mas não passou a dor, continua doendo, eu vou tomar outro. Não. Se é de 6 em 6 horas, é porque você tem que esperar as 6 horas para tomar o outro. Se você tomou muito perto do outro, você pode fazer uma super dosagem, passar mal e até morrer, certo? Então, muito importante a gente orientar isso aos pacientes. Nunca aumentar a dose, nem diminuir a dose sem orientação médica, certo? E aí, gente, outro conceito importante são as formas farmacêuticas. Então, além desses conceitos que a gente viu, é importante também que a gente defina um pouquinho o que são formas farmacêuticas, certo? Forma farmacêutica, gente, é a maneira como a medicação ela se apresenta. Então, existem as fórmulas, que é aquela receita de bolo, né? Que é como eu faço lá a medicação, eu boto esse princípio ativo com esse excipiente. E tem a forma, que é a forma que o medicamento está apresentado. Então, as medicações, elas podem se apresentar basicamente em 3 formas. Formas sólidas, semissólidas e formas líquidas.
Existe também apresentações que a gente pode chamar de gasosas, mas na verdade são substâncias, soluções, medicamentos que eu vou fazer por via inalatória. Então, eu vou precisar inalar alguma coisa, a nebulização, aquela bombinha lá para asma, e aí eu posso chamar de formas vaporizadas ou gasosas. Mas para a literatura, o que a gente vai valer são sólidas, semissólidas e líquidas, certo? Cada uma delas vão ter apresentações diferentes. Então, ó, quando eu falo das sólidas, a apresentação mais conhecida das sólidas são os comprimidos. Mas eu tenho comprimido, eu tenho cápsula, eu tenho drágel, eu tenho gel, tenho vários, certo? Então, é importante que a gente saiba definir isso aqui. Sólidas eu tenho várias. Comprimido, cápsula, drágea, pós, já semissólida, tenho pomada, creme, géis, líquidas, xarope, solução, suspensões. O intuito agora é que a gente separe e consiga ver uma por uma. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar só as sólidas, depois só as semissólidas, depois as líquidas? É isso que nós vamos começar a fazer agora, certo? Então, inicialmente nós vamos trabalhar só mais sólidas e vamos começar pelos comprimidos. Quando a gente fala de comprimido, gente, o comprimido ele pode ser simples, mastigável, sublingual ou comprimidos vaginais. Então, são alguns tipos de comprimido, nós vamos ver outros também, mas esses são os que a gente mais vai encontrar. O que é um comprimido simples, professora? Vou pegar aqui para vocês verem na minha bolsinha mágica. Gente, um comprimido simples é um comprimido que tenha simplicidade, vamos dizer assim. Não tem nenhuma complicação pra gente, deixa eu tirar aqui, destacar, pra gente visualizar um comprimido simples. Um comprimido simples, na verdade, era um pozinho antes que foi comprimido por uma máquina e essa compressão fez com que o pó virasse agora uma forma sólida em comprimido. Existem comprimidos assim redondinhos, existem comprimidos também compridinhos assim, ó. Todos eles são comprimidos simples. Então, como eu identifico um comprimido simples? Ele não tem aspecto brilhoso, ele pode ser de vários tamanhos, de várias cores, e ele, se você perceber e pegar nele, você vê que ele solta um pozinho, porque antes ele era um pó que foi comprimido e se transformou em um comprimido. Por isso que o nome é comprimido, certo? Então, os comprimidos simples são aqueles que são obtidos através da compressão de pós. Existem comprimidos que são mastigáveis, que são muito parecidos com esses, ó. Tem muita aparência com esse, só que a diferença é que eles também têm esse envoltóriozinho parecido com esse, né? Parece um pó que foi comprimido, mas eles vão ter lá na caixinha escrito mastigável. Então, é um comprimido que vai se dissolver na boca mais fácil. Então, aquele comprimido que você vai botar na boca, você vai perceber, ó, que ele vai desmanchando, você mastiga, não é duro, certo? Então, esses são comprimidos que a gente chama de mastigável. Qual é a vantagem dele, gente? Aqui um comprimido, quando é mastigável, ele tem sua absorção muito mais rápida, porque o pozinho, quando chegar lá no estômago, já vai chegar, ó, todo triturado. Então, vai ser mais fácil dele começar a fazer ação. Quando eu faço a ingestão de um comprimido assim inteiro, eu vou esperar ele chegar lá, sofrer a ação do suco gástrico para ser todo digerido, para depois ser absorvido. Então, muitas vezes, o comprimido mastigável, ele tem essa vantagem de ter a absorção mais rápida, certo? Existem também os comprimidos sublinguais, que também são dessa característica, do mesmo jeito. Pode ser assim ou pode ser assim mais compridinho. Geralmente, os sublinguais são menorzinhos e redondinhos, porque é mais fácil de colocar debaixo da língua, certo? Então, os comprimidos sublinguais são chamados assim, por quê? Porque são para ser aplicados via sublingual, mas vai vir escrito também na caixa e também na bula e todas as informações. Não é qualquer comprimido que eu posso chegar, isso aqui eu quero botar sublingual. Não, tem que vir lá escrito na embalagem, na recomendação de que ele é via sublingual. Por quê? Porque para que o comprimido seja absorvido abaixo da língua, como tá aqui nessa figurinha, ó, ele tem que ter uma característica especial. Ele tem que dissolver mais fácil na boca também, como mastigável, mas ele precisa ser absorvido rapidamente pela mucosa da boca. Então, abaixo da língua, a gente tem uma comunicação direta com a corrente sanguínea. E quando essas medicações sublinguais elas são feitas, a ação dela é muito rápida, né?
Acho que vocês já perceberam que geralmente a gente faz sublingual em pronto-socorro, quando o paciente está com a pressão muito alta, está com pico de pressão. Isso acontece por quê? Porque como debaixo da língua, comprimido sublingual, ele vai ser absorvido rápido, porque tem essa abertura, essa comunicação, a mucosa vai absorver e essa medicação já cai na corrente sanguínea, eu não vou precisar que a medicação vá, você precisa engolir para o estômago, para depois ir para a corrente sanguínea para fazer efeito. Abaixo da língua, a medicação já sai direto na corrente sanguínea e já tem seu efeito. Então, a ação de uma medicação sublingual é muito rápida. Muito mais rápida do que via oral, certo? Por isso que geralmente são medicações feitas para urgência ou para a situação que eu quero induzir o sono, né? Que eu quero rapidez na ação da medicação. Então, uma via muito importante em urgência é a sublingual, certo? Lembrem dela. E aí, lembrem que não é qualquer comprimido que eu faço sublingual. É o que vem lá escrito, tem que vir lá que aquele comprimido é específico para sublingual. E também existem hoje, com toda a tecnologia, os comprimidos vaginais, que são muito utilizados para tratamento de doenças lá, vaginoses, candidíase, né? Que, diferentemente daquelas pomadas, cremes vaginais, que a gente utiliza os cremes vaginais, tem que ter aquele aplicador, aí fica melando e tudo mais. A mulher tem um tratamento muito prolongado, 7, 14 dias. Hoje já existe tratamento para candidíase, né? Com esse canistem aqui, ó, embaixo, vocês estão vendo, que é com comprimido. Vem lá o comprimido, tem um aplicadorzinho, você coloca o aplicador parecido com um aplicador de creme vaginal, deixa o comprimidozinho lá dentro e o tratamento é bem mais rápido, geralmente é de 3 dias, diferente do creme vaginal, que é 7, 14 dias, e isso acelera muito a melhora da paciente. Além disso, incomoda menos, porque não fica melecando, não fica sujando como os cremes vaginais, tá? Então, muito importante que vocês já tenham essa visão, gente. Só na forma sólida, só em comprimidos, a gente tem vários tipos aqui. E é importante que você, como atendente de farmácia e como profissional de saúde, tenha essa visão. A indústria farmacêutica, ela sempre vai produzir vários tipos de forma farmacêutica para aumentar a adesão de tratamento às pessoas, para as pessoas terem uma opção. Então, se eu quero fazer meu tratamento vaginal mais rápido, a indústria farmacêutica criou ali uma forma farmacêutica que vai acelerar o tratamento, mas em compensação, ó, muitas vezes encarece o tratamento, né? Então, aqui o exemplo dessa, você para tratar uma candidíase com um creme vaginal, você vai gastar muito menos do que se for para tratar com um comprimido, porque o preço é maior. Além disso, na rede pública não tem comprimido, você só vai ganhar lá, né, pegar nas farmácias da rede pública o creme vaginal. Então, muito importante vocês terem essa visão. Indústria farmacêutica quer dinheiro, gente, quer produção, né? E eles estão certos, eles têm que aumentar aí o lucro, e para aumentar o lucro eles fazem vários tipos de forma farmacêutica, claro, estudadas, baseadas em evidências, e trazem aí. E aí o cliente e o médico decidem qual a forma farmacêutica mais adequada para aquele paciente, certo? Tomar uma aguinha aí, tomem aí também. Outros tipos de comprimidos, gente, são comprimidos que a gente chama de tamponados. São esses aqui, ó. Tenho até aqui para mostrar para vocês também. Só um minutinho. Ó, vocês estão vendo que ele tem um aspecto de várias camadas, como se ele tivesse mais de uma camada em cores diferentes, né? Parecido com esse aí que eu tô mostrando para vocês. Esses comprimidos, gente, são chamados de tamponados. Geralmente eles têm uma dessas camadinhas aqui, são revestidas de hidróxido de alumínio, né? Ou de magnésio. E o papel desses hidróxidos são de neutralizar a acidez. Então, geralmente é uma medicação que já tem uma acidez elevada, e aí, se cair no seu estômago, vai aumentar mais ainda a acidez, pode provocar azia, má digestão, dor gástrica. E para evitar essas complicações, ele já vem com essa película de hidróxido aí para evitar, certo? Também é mais uma artimanha da indústria farmacêutica. Existem as medicações efervescentes, que aí são aquelas famosas vitamina C, né? Que a gente coloca, sobe lá aquela efervescência e o comprimido é diluído, vocês conhecem também. E existem os comprimidos revestidos, que aí eles não vão ter mais essa característica, ó, desses aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Bonitinhos. Deixa eu pegar aqui. Calma, que eu gosto de mostrar tudo. Ó, eles não vão ter mais essa característica
de cor opaca, que vocês estão vendo aqui, né? Que parece um pó mesmo que foi comprimido. Eles vão ter essa característica aqui, ó. Olha como eles vão ser. Parece um M&M's, parece um confeito. Eles têm um brilhozinho, não sei se dá pra perceber. Pode ser vermelho, pode ser marrom como esse, pode ser verde, rosa. Então, ó a diferença dessas formas farmacêuticas, ó. Vocês estão vendo, ó, esse primeiro, ele geralmente parece uma pizza achatada e esses dois são tipos de comprimidos diferentes. Então, a principal característica dos comprimidos revestidos é que eles têm esse revestimento de açúcar, tá? E aí dá esse brilho e ele fica parecido com um confeito mesmo, com M&M's, porque ele é um comprimido, na verdade, você imagina que ele era uma bolinha e foi achatado. Para que serve esse revestimento, gente? Esse revestimento que deixa esse conteúdo mais brilhoso é o que dá o nome desse comprimido a ser chamado de Drágia. Muito comum nessa medicação aqui, ó. Não estou fazendo propaganda, já está bem utilizadinho, mas é a Neosaldina, né? Ela é feita assim, em forma de Drágia. A Drágia, gente, nada mais é do que outra tecnologia da indústria farmacêutica, certo? Então, eles transformaram um comprimido comum em um comprimido mais avançado, mais sofisticado. Por quê? Porque essa película que está por fora de açúcar, esse revestimento de açúcar e de lipídio, de gordura, torna este comprimidinho, que antes era normal, em um comprimido gastro-resistente. Para que isso serve, gente? Para evitar também aqueles desconfortos abdominais. Então, quando eu tomo uma medicação como essa, que geralmente é medicação para dor, que é um anti-inflamatório, um analgésico, são medicações muito ácidas também. Podem corroer o estômago. Podem doer o estômago. E aí, essas medicações que vêm em forma de Drágia, como elas têm essas películas de açúcar e de lipídios, elas dificultam o aumento dessa acidez. Então, essa película que fica por fora é uma camada de proteção para evitar que você tenha esses sintomas de acidez, de gastrite, de azia. Então, muitos comprimidos para dor, né, que já sabe que vai ter esse efeito, eles agora estão saindo em forma de Drágia, em vez de sair em forma de comprimido normal. Para quê? Para evitar esses efeitos indesejados intestinais, gástricos, certo? Então, muito importante essa tecnologia, né? Diga aí, que massa! E aí, dentro também ainda das formas sólidas, nós vimos os comprimidos e agora nós vamos falar um pouquinho sobre as Drágias. As Drágias, gente, nada mais são, desculpa, que Drágia, as cápsulas. Ô, professora, tá doida? Drágia você acabou de falar. Isso, Drágia é um tipo de comprimido, certo, gente? Não se misturem aqui, ó. Tem os comprimidos, dentro dos comprimidos a gente tem os simples, os mastigáveis, os sublinguais, os vaginais, os tamponados, os efervescentes e os revestidos, que o exemplo dos revestidos é a Drágia. E agora vamos falar um pouquinho sobre cápsula, gente. Vou ver aqui se eu tenho alguma cápsula pra gente ver. Talvez eu não tenha. Tenho! Estão vendo, ó? A cápsula, ele vai ter no seu envoltório um material que parece um plástico. E isso assusta muitas vezes o paciente e você. Aí você diz, ó, abra o plástico, derrama o pozinho e tome. Não, gente. A orientação para a cápsula é que se faça a ingestão inteira, certo? Esse material também é um gastroprotetor, é gastroresistente, então vai evitar que essa medicação faça mal lá ao seu estômago. Quando eu retiro, eu estou retirando essa proteção. A medicação pode até, inclusive, perder o efeito. Então, nunca a gente pode esquecer dessa orientação, certo? Cápsulas, a gente nunca pode abrir, nem pode cortar, triturar, tem que tomar assim, inteirinha. E dentre as cápsulas, nós temos as cápsulas moles e as duras. Aqui é um exemplo, ó, de cápsula dura. Dentro tem um conteúdo sólido. Mas eu posso ter lá, isso aqui que eu tô mostrando com a seta, uma cápsula que tem o seu envoltório gelatinoso ou líquido dentro. Mas nem por isso é uma forma líquida, ela é uma forma sólida, porque por fora ela está revestida com uma cápsula. E toda cápsula ela é uma forma sólida, então não esqueçam disso, certo? Mas lembrem-se que cápsulas podem ser duras ou moles. Duras se no conteúdo interno tiver um pó, um sólido, e moles se dentro tiver uma gelatina ou se tiver um líquido, tá bom? Além disso, nós temos um tipo de comprimido especial, que é o comprimido que a gente chama de comprimido Oros. Ele parece uma cápsula, é um tipo de cápsula, mas ele é chamado assim, comprimido Oros, certo? O Oros, gente, é uma cápsula não absorvível, diferente das outras, que são absorvidas, né, mais fáceis, mas ela é separada em compartimentos. Vou mostrar como é, olha que chique.
São chamados de drogas inteligentes. Por quê? Porque quando você faz a ingestão da medicação que é em oros, que é nessa forma farmacêutica oros, dentro dela vai ter 3 compartimentos. Cada compartimento vai ter um pouquinho da medicação. Então, você vai lá, toma. Aí, inicialmente, é liberado o primeiro compartimento e a medicação já começa a fazer efeito. Depois de algum tempo, outro compartimento da medicação, ela é também liberada e a medicação tende a fazer efeito. Isso serve para quê? As cápsulas em forma de oros, elas têm uma tecnologia a mais. Então, em vez de o paciente tomar lá 3 comprimidos por dia, ela vai tomar um comprimido em que vai ser liberado gradativamente ao longo do dia os 3 compartimentos. Então, olhe que massa! É como se eu conseguisse unir em um comprimido as 3 doses, mas que quando o paciente tomasse, as 3 não fossem liberadas logo. Fosse liberado gradativamente. Primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Claro que medicações com esse formato ouro são bem mais caras, não tem SUS, não tem nada disso. Só é uma tecnologia a mais que eu quero mostrar, porque se vocês forem trabalhar em uma farmácia que vende o comprimido ouro, vocês saibam o que é isso. É um comprimido que tem no seu compartimento, dentro dele, né, doses daquela medicação que vão sendo liberadas ao longo do dia. Então, tem um efeito bem prolongado e evita do paciente ficar tomando várias medicações, vários comprimidos daquela medicação no dia, unindo todas as doses do dia em um só. Olha que incrível, né? Então, tá aí. A caixinha vai vir lá bonitinho. Tá bom? Além disso, nas formas sólidas, nós temos as pílulas. As pílulas são reservadas mais para a indústria ginecológica, né? São mais firmes, esféricas, pequenininhas, muito pequenininhas. A pílula geralmente, ó, é bem pequenininha mesmo, certo? E elas estão mais separadas para a indústria ginecológica, porque na indústria ginecológica, né, a gente faz hormônio. E os hormônios a gente precisa em pouca quantidade no corpo. Então, se eu fosse fazer um comprimido gigante assim, ó, para a mulher tomar todo dia, talvez ela não tivesse tanta adesão, né? Já não aceitasse. Aí a gente faz uma cápsulazinha pequenininha para melhorar a adesão, certo? E dentro ainda das formas sólidas, nós temos os pós. Os pós são preparações que a gente vai ou aplicar daquela forma, de pó mesmo, ou vai precisar diluir. A maioria dos pós, né, a gente pode abrir lá o sachê, botar água até a quantidade e depois diluir. Mas não se esqueçam que tem pós que a gente vai aplicar no local, como os pós para chulé, por exemplo, certo? Mas eu tenho aí o Estomazil, que é um pó efervescente, que eu vou derramar, botar água e ele vai... Tem o próprio paracetamol também, em pó, em sachê, certo? Que eu posso diluir. Tem a acetilcisteína, que é uma medicação muito utilizada para liberação de secreção, de tosse, né? Então, lembrem que os pós também se enquadram, apesar da gente ter que diluir, botar água, mas antes de diluir, ele é uma forma sólida, porque é um pó, tá bom? Além disso, nós temos o supositório, gente. Supositório também é uma forma sólida, certo? O supositório é uma forma sólida, mas que é exclusiva da via retal, e ele pode ser feito em várias situações, tá? Existem supositórios que são para ajudar a defecar, então vai ter lá na sua composição algum óleo, né? Alguma coisa que ajude, uma glicerina para ajudar lá a liberar aquele bolo fecal que tá retido. Desculpa. Mas existem supositórios que são à base de dipirona, por exemplo. Pasmem, é isso mesmo. Então, existem supositórios que são para febre e para dor, certo? Por quê? Porque já se sabe que na via retal, na ampola retal, existe a absorção da medicação que cai na corrente sanguínea. Então, eu posso fazer lá, se o paciente estiver convulsionando, não tiver como puncionar, não tiver como pegar uma veia, nem fazer nada por via oral, a via retal pode ser utilizada. Desde que eu tenha um supositório à base de dipirona, por exemplo, para ajudar a diminuir a febre ou a passar alguma dor. Ou até mesmo medicação anticonvulsivante, né? Antigripais. Tem muitas medicações que podem ter a base de supositório. Dever de casa, pesquisem aí. Supositórios de ação sistêmica, viu? Por último, vamos falar dos óvulos. Os óvulos são cápsulas também, tá? Essa aqui é uma cápsula que parece muito com óvulo, mas o óvulo ele é mais redondinho. Eu não tenho nenhum aqui, certo? Mas tá aqui, ó, a figurinha deles. Tá vendo? Ó, são meio que uns ovinhos, por isso que o nome é óvulo. E eles já são também medicações sólidas, mas que são exclusivos por via vaginal. Então, por via vaginal, tanto posso fazer alguns comprimidos, né?
que aí tem que vir lá, comprimido via vaginal, certo, gente? Não é qualquer comprimido que eu posso colocar, não. E os óvulos, que são também para uso vaginal, vai ter seu efeito local. Tem óvulos que são à base de medicações anti-infecciosas e que vão servir para tratar algumas doenças, certo, gente? Então, essas foram as formas sólidas. Teve muita coisa que a gente trabalhou, né? Conceitos e ainda algumas formas sólidas. Então, deem uma revisada, deem uma olhada. Muito importante vocês saibam aí essa gama de formas sólidas que existem, certo? E também esses conceitos iniciais que a gente trabalhou. Tem aqui uma questão que vocês vão encontrar, mas antes eu vou fazer uma bela revisão, rapidíssima. Então, vimos hoje o quê? Muita coisa, professor, muita coisa. Vimos alguns conceitos, vimos o que é posologia, o que é dose, né? Vimos também alguns extras que eu trouxe, diferença de farmácia, drogaria, remédio, fármaco. E, além disso, vimos as formas farmacêuticas sólidas. Então, conhecemos os tipos de comprimidos, conhecemos as cápsulas, conhecemos óvulos, supositórios e pílulas, certo? Então, essas são as principais representantes das formas sólidas. São as formas farmacêuticas sólidas. Beleza? Bora para a questão? É uma das questões que vão ter lá, certo? Que vão mesclar tudo. Bora lá. O termo gastroresistente, quer dizer que o medicamento que possui esta ação será absorvido no estômago em sua totalidade. Gente, lembra que eu falei que a medicação gastroresistente vai evitar acidez estomacal, porque tem uma película de proteção. Então, só explicando novamente. As cápsulas e as medicações em comprimido que tem lá a tecnologia gastroresistente vão ter uma película ao redor que vão deixar com que a medicação ela chegue ao estômago, mas ela não seja destruída totalmente no estômago, para evitar acidez estomacal e sintomas como dores e gastrite. Então, a medicação gastroresistente, ela não vai ser absorvida na sua totalidade no estômago, certo? Ela vai sim começar a ser absorvida no estômago, mas só vai ser terminada e absorvida lá no intestino. Por quê? Porque se ela for liberada todinha no estômago, aquela medicação pode fazer mal ao estômago, pode aumentar a acidez e fazer com que o paciente comece a ter sintomas gástricos. Então, por isso que as medicações gastroresistentes, elas não são absorvidas na sua totalidade no estômago. Beleza? Então, essa questão aí é falsa. Não são absorvidas na sua totalidade. Beleza, gente? Um beijo. Nosso próximo conteúdo, bora ver o que vai ser? No próximo conteúdo, nós vamos trabalhar as outras formas, né? Então, hoje a gente viu as formas sólidas, mas a gente ainda vai trabalhar as semissólidas e as líquidas, tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo conteúdo. Um beijo, estudem!